Corinthians 1, Bahia 2. O jogo terminou agora há pouco na Neoquímica Arena e eu quero falar dessa derrota injusta do Corinthians. Sim, injusta. Pelo que jogou e também pela arbitragem. Vamos falar desse jogo, tem muita coisa pra gente falar agora. Roda a vinheta, produção. Gol no começo do Bahia, bobeira do Corinthians, gol anulado do Corinthians, bem anulado ou mal anulado? Vamos falar. Gol do Corinthians, lambança da arbitragem, muito tempo do VAR validar junto com o árbitro, quarto árbitro, gol. Corinthians leva um gol logo depois com pênalti, capaço feito pelo Mateuzinho, e no segundo tempo não consegue forças para poder empatar, no mínimo, a partida. Mas o Corinthians não jogou mal. E eu vou falar disso aqui para você que quer e para você que não quer ouvir, mas o Corinthians não jogou para perder essa partida. Futebol é assim, futebol é bola na rede. O Corinthians hoje, para mim, peca, tropeça na sua ineficiência e principalmente na arbitragem, que, na minha opinião, prejudicou o Corinthians nessa derrota de hoje, tá bom? Esse, para você que não conhece o canal, esse é o número 7. Fazemos sempre pós-jogo, imediatamente, logo após terminar os jogos do Corinthians, temos aqui uma live completa falando do primeiro tempo, segundo tempo, avaliação individual aí dos jogadores, do técnico e de tudo aquilo que envolve a partida do Corinthians. E este é o pós-jogo rápido, para você que não consegue assistir uma live completa, um resumão do que nós entendemos aí da partida de hoje, tá bom? Então vamos começar agora, vamos falar da escalação. Acho que é importante, vamos colocar na tela aqui a escalação do Corinthians. O Corinthians foi a campo hoje com o goleiro Hugo Souza no gol, praticamente uma linha de 3 aí com Ranieri, Gustavo Henrique e André Ramalho. Os nossos laterais ou alas, como queira hoje, Mateuzinho na direita e Bidu na esquerda, com o meio-campo formado por Bidon, Martinez e Garro, e no ataque, novidade, com as ausências dos lesionados Memphis Depay, Yuri Alberto e o Carrídio, o Corinthians jogou com Guinegão e Kaique, os dois meninos da base foram aí os titulares da partida de hoje. A gente pode questionar aqui, por exemplo, se ele poderia ou não ter entrado com o Thales Magno. Muita gente incomodada, inclusive eu, com o Thales Magno. Achei que ele foi corajoso, Dorival Júnior, ao colocar esses meninos, porém, eu teria entrado com o Dieguinho, jogador que vem entrando nos últimos jogos. Na minha opinião, ele estava à frente, até na hierarquia dessa molecada aí, então não entendi bem por que o Dorival preteriu aí o jogador Dieguinho no lugar do Kaique ou do próprio Guinegão. Mas isso não é uma crítica, é apenas uma sugestão que eu teria feito diferente, mas o Dorival não tinha muito o que fazer na partida de hoje. A verdade é essa, tá? Falando do jogo, Corinthians, eu gosto muito de usar esse gráfico aqui do SofaScore, para você que não conhece o canal, a gente usa o SofaScore aqui para direcionar um pouco as análises, e tem esse gráfico que eu gosto bastante, que mostra como que foi a dinâmica da partida, quem estava com a bola, quem estava atacando, e o Corinthians foi o dono das ações, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Qual foi o problema? O Corinthians leva um gol muito rápido, com 1 minuto e meio de jogo praticamente, o Corinthians numa grande desatenção e, na minha opinião, numa falha do goleiro Hugo, leva um gol muito rápido, o que desmonta, né, qualquer ideia tática, qualquer ideia de jogo do próprio Dorival. Leva um gol muito rápido, um chute aí perigoso do Michel Araújo, do Bahia, um chute difícil realmente, mas que, na minha opinião, dava sim para o Hugo pegar. O Hugo é um baita do goleiro, tem uma grande envergadura, e para mim não poderia ter tomado este gol. O Corinthians leva um gol muito rápido e imediatamente depois, 4 minutos depois, o Corinthians faz o gol de empate com o Garro, né? O Rodrigo Garro, nosso camisa 10 que veste a 8, porém o Garro, antes, na verdade, do Garro fazer o gol, a bola acaba batendo na mão do Kaique, e aí o juiz anula, o VAR anula, enfim, o gol, e o Corinthians leva aí o segundo banho de água fria. Já tinha tomado o primeiro com o gol do Bahia muito rápido, e acaba levando um banho de água fria na anulação do seu gol. O Corinthians não sentiu o golpe, continua pressionando, como até mostra aqui, inclusive, o gráfico, né? O Corinthians continua pressionando e consegue achar o seu gol. O gol, deixa eu até pegar aqui 1 minuto exatamente, né? Ele acontece aos 31 minutos do primeiro tempo, com o Guinegão, depois de um bate-rebate ali na área, ele acaba fazendo o gol. E qual foi o problema? O Corinthians ficou 8 minutos esperando o VAR validar o gol. Para mim, isso foi uma grande de uma bizarrice.
Inclusive, a maior bizarrice que eu já vi em épocas de VAR, o quarto árbitro estava junto com o árbitro Zanovelli, dentro da cabine do VAR, avaliando. Eu nunca vi isso, eu nem sei se pode, mas ele estava junto com o Zanovelli, avaliando. Eu acho que essa foto tem que rodar o mundo, porque para mim ela foi bizarra, essa imagem. Mas acabou corretamente validando o gol do Corinthians, até porque o Guinegão não atrapalha. Ele estava numa posição de impedimento, mas ele não atrapalha o goleiro na disputa da bola, que acaba sobrando ali dentro da área para ele fazer o gol com bastante qualidade. Foi até uma chicotada na bola ali, que o Guinegão consegue fazer o gol e empatar a partida. Porém, como ficou muito tempo parado, aquele gol que deveria ser para incendiar o estádio, que deveria ser para incendiar os jogadores, ficou muito tempo parado para validação, o que, justifique ou não, acabou atrapalhando imediatamente depois a validação. O Corinthians leva ali praticamente um contra-ataque, o André Ramalho tenta sair jogando errado, a bola acaba sobrando para o jogador do Bahia, que sofre aí um pênalti marcado pelo Mateuzinho, para mim um pênalti infantil marcado pelo Mateuzinho, não deveria, né, o André Ramalho erra, mas o Mateuzinho deveria ter só cercado o jogador. Tinham muitos jogadores do Corinthians dentro da área, ou seja, era um lance que poderia ser perigoso, mas não perigoso ao ponto de um pênalti. Para mim o pênalti existiu, o Mateuzinho deu um carrinho, pega o primeiro jogador do Bahia e logo depois leva o gol, né, feito pelo William José, é isso o nome dele, deixa eu confirmar que é isso. O William José é o atacante do Bahia, né? Bom jogador, inclusive, jogou muito tempo fora do país e agora acabou fazendo um gol de pênalti, o segundo gol do Bahia, o que foi o terceiro balde de água fria em apenas um tempo. Então, assim, eu acho que o Corinthians, tanto o primeiro, e aí já vou emendar agora para o segundo tempo, o Corinthians se comportou muito bem, dado a pressão psicológica que passou nessa partida. Porque é muito difícil, né? Você levar um gol muito rápido, faz um gol anulado, aí você consegue fazer um gol de empate. Depois vem o VAR, fica esse tempo todo parado, aí você tem o gol validado e logo depois você sofre um gol de pênalti. É duro para os jogadores que, na minha opinião, até administraram muito bem, inclusive, as suas emoções aí nessa partida, que teve toda essa reviravolta aí ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o Corinthians continua pressionando, continua dono das ações, como o gráfico mostra aqui. O Bahia pouco ameaçou o Corinthians, uma ou outra escapada de contra-ataque, mas nada muito perigoso, e o Corinthians, para mim, peca pela sua ineficiência. O Corinthians não consegue fazer o gol, teve algumas boas oportunidades, com o Thales com a bola rasteira, depois bola de cabeça, chute do Vitinho, chute do próprio Kaique, algumas boas possibilidades, e para mim, a maior delas, e por que eu falei aqui na minha chamada, que o Corinthians foi prejudicado pela arbitragem? Não foi pelo pênalti marcado no Vitinho, no Mateuzinho, que o pênalti para mim foi corretamente marcado. Não foi pelo gol anulado do Corinthians que a bola bate na mão do Kaique. Foi pelo pênalti não marcado no Ranielli. O Ranielli é empurrado pelas costas num lance que ele toma a frente do jogador do Bahia e ele sofre a carga e foi pênalti. E mesmo que o Zanovelli não tenha visto o lance de forma clara, ou que tenha visto e interpretado que não foi pênalti, que não foi um choque para que derrubasse o jogador do Corinthians, o VAR deveria ter chamado. O VAR existe para isso. Por mais que o VAR fale, não, velho, o que você viu? Você viu o toque? Ah, eu vi, mas teve uma carga nas costas, hein, cara? O jogador Ranieri toca na bola e ia sair livre para a linha de fundo, podia ser muito perigoso ou não, mas ele ia sair livre para a linha de fundo e foi tocado e empurrado nas costas. Vem dar uma olhada, vem aqui dar uma olhada. Por que o VAR não chamou? Por que o VAR não chamou? Alguém que diga assim, não, mas o VAR entendeu que não foi. Desculpa. O juiz que viu a bola ali, o jogo em velocidade normal, né, e entendeu que não foi para derrubar, por mais que eu discorde aqui, que para mim foi pênalti, mas tá bom, vou passar esse pano porque ali, bola rolando, calor do jogo e tal, o juiz pode interpretar errado, mas o VAR vendo o lance por uma câmera, por outra câmera, e não chamar o juiz para ver, para mim, o VAR tem um erro que é grave, porque o juiz, para mim, tem um erro ali no campo que você pode passar um pano. Agora, o VAR não. E o VAR deveria ter chamado para avaliar e marcar o pênalti em cima do Ranieri. Isso poderia ter mudado a partida. Os gols mudam a partida. E o VAR não chamou. O Corinthians não teve forças para conseguir, além desse lance que poderia ter empatado o jogo, arrumar outro gol. Por quê? Porque estava com muitos jogadores ineficientes, né, e muitos desfalques de peso. E aí, quando a gente olha para o ataque e você tem Kaique, quando você tem Guinegão, que fez um bom jogo, tá? Mas você não pode comparar um Guinegão a um Yuri Alberto, por exemplo. Você não pode comparar um Kaique a um Memphis, por exemplo. Né? O Corinthians, nem o seu reserva imediato, né, que é o Romero, estava disponível porque estava suspenso.
O Thales Magno, sem confiança nenhuma, nem sequer foi preterido aí em relação a esses meninos. Então, o Corinthians estava muito difícil de conseguir jogadores com qualidade no ataque para poder, no mínimo, empatar essa partida. Fez algumas substituições. No segundo tempo, entraram aí Thales Magno no lugar do Bidon, o Vitinho no lugar do Guinegão, que eu também não entendi por que o Guinegão sai antes do Kaique, para mim não fez sentido nenhum, só pode ser questão física, mas eu ainda assim manteria o menino, é menino, tem gás, tem lenha para queimar, não deveria ter saído. O Dieguinho entrou no lugar do André Ramalho, ou seja, o Dorival colocou o time para frente para tentar vencer o jogo, e já no final do jogo, ali já quase nos acréscimos, sai o Kaique para a entrada do Bahia e o Rian para a entrada do Bidu, que eu também não entendi muito, imagino que tenha sido por cansaço. Fora isso, eu não consigo entender o que aconteceu. De forma resumida, o Corinthians amassou o Bahia, mas não conseguiu fazer o gol, foi ineficiente. Falando de estatísticas, só para a gente colocar isso em pratos limpos, além do gráfico que eu mostrei aqui, né, mais uma vez reforçando, o Corinthians teve 65% de posse de bola, 76% na verdade, gols esperados aqui pelos algoritmos do SofaScore, que é o que a gente usa aqui, né? 2,26 e só 1,05 para o Bahia. Ou seja, até os algoritmos fizeram essa leitura de que o Corinthians jogou e produziu muito mais para vencer a partida. Grandes chances foram 4 do Corinthians contra 1 do Bahia. Finalizações, 25 do Corinthians contra 8 do Bahia. É muita diferença. O Corinthians teve 9 escanteios contra 1 do Bahia. Outro ponto que me chamou bastante atenção, desarmes. O Corinthians teve 25 desarmes, o Bahia teve 23. Até aí tá equilibrado, não tá? Só que o Corinthians teve quase o dobro de posses de bola. Ou seja, proporcionalmente, o Corinthians desarmou o dobro do Bahia. Então, são muitos números favoráveis ao Corinthians, mostrando que o Corinthians fez uma boa partida, que se impôs na sua casa. Mas, infelizmente, meus amigos, futebol é bola na rede, né? É bola na rede, então não tem muito o que ficar lamentando, a não ser, para mim, o erro de arbitragem e a própria ineficiência do Corinthians. Para mim, foi isso que aconteceu. Apenas destacando aqui jogadores para essa partida, eu quero fazer um pódio aqui para a gente falar só realmente dos destaques. Vou destacar negativamente, tá? Um pódio negativo e um positivo. Negativamente, Hugo Souza, para mim, faz um jogo ok, mas falha no primeiro gol e isso é grave, prejudicou a partida. Bidon, achei a partida do Bidon muito ruim, não gostei da partida do Bidon. E também o Kaique, achei que não aproveitou a oportunidade que teve. Quer acabar com a carreira do menino? Claro que não. O Kaique tem que jogar mais, tem que ter mais oportunidades e demonstrar mais. Mas teve a oportunidade hoje e, na minha opinião, não soube aproveitar, tá? Então, negativamente destaco Hugo Souza, Bidon e Kaique. Positivamente, quero destacar, na mesma ordem, tá? Agora, do terceiro para o primeiro. Ranieri, para mim, foi uma boa partida do Ranieri. Bidu, mais uma grande partida do Bidu, inclusive pelo SofaScore aqui, ele foi o jogador com a nota mais alta, principalmente pelos duelos, ganhou muitos duelos o Bidu, no chão ele ganhou 11 de 14, para vocês terem uma ideia. Então coloco o Bidu aí como meu medalha de prata, e o meu medalha de ouro, sem dúvida nenhuma, para mim, Guinegão. Que partida do menino, não só pelo gol, tá? O gol veio coroar a boa partida do Guinegão, mas correu o campo inteiro, incomodou a defesa, chutou, tentou, brigou, estava em todos os lugares, impressionante, gostei demais da partida do menino Guinegão. Não vejo no Guinegão muita qualidade com a bola, como inclusive até o Kaique demonstra em alguns momentos, mas é um jogador que incomoda, é um jogador que briga, que luta, e inclusive fez o gol, e isso não é pouca coisa, isso não é trivial. Então, por isso, na minha avaliação hoje, o Guinegão foi o nosso melhor jogador. Que bom, muito melhor, por exemplo, que a gente tem visto aí do Thales Magno, tá bom? Então, assim, eu acho que esse é o resumo da partida de hoje. O Corinthians não mereceu perder. O Corinthians está, neste momento, na 13ª posição da tabela do campeonato, mas já tem 20 jogos, junto com o Bragantino e junto com... Deixa eu até pegar aqui para falar para vocês... São Paulo, Bragantino e Corinthians, né? Olhando aí dos 13 para frente, né? Os 13 primeiros colocados são os únicos times com 20 jogos, e isso é preocupante, porque o Corinthians tem abaixo dele Santos e Grêmio, por exemplo, com 18 jogos, e ali muito próximos do Corinthians na pontuação, o que significa dizer que o Corinthians não deve permanecer nessa 13ª posição, deve cair para a 14ª, 15ª posição, ficando muito próximo da zona de rebaixamento, que o torcedor do Corinthians está cansado de passar Campeonato Brasileiro brigando para não cair, tá bom? Então, é isso, gente. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Deixa o like, deixa uma mensagem para a gente e reforçando, tá? Gostou do conteúdo, gostou do canal?
vem participar da nossa live de pós-jogo, todo pós-jogo. Estamos ao vivo para comentar de uma forma muito mais ampla os jogos do Corinthians com o primeiro tempo, segundo tempo, cada avaliação aí de todos os jogadores e também da comissão técnica, tá bom? É isso. Um grande abraço, fiquem com Deus, é nóis.